Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Falando de FA. Eu sou Alex Torrealba e vamos falar de muito futebol americano por aqui. No vídeo de hoje vamos fazer um Power Ranking dos quarterbacks da NFC e na próxima semana vai ter a parte 2 com os quarterbacks da AFC. Então não perde o vídeo de hoje que eu vou analisar os quarterbacks das 16 equipes da Conferência Nacional e pode ter polêmica, pode ter coisa que você concorde, mas não perca o vídeo de hoje. Então pessoal, antes de começar, queria pedir para você se inscrever aqui embaixo, deixar seu like, compartilhar esse vídeo e também seguir a gente no Instagram no @falandodefa. Explicando como é que funciona esse Power Ranking que eu fiz, vai ser da 16ª até a primeira posição dos melhores quarterbacks da Conferência Nacional da NFL e eu escolhi de acordo com o talento do jogador, o material humano que ele tem no ataque, contando linha ofensiva, running backs e wide receivers, e também um pouco do meu gosto pessoal por determinado jogador. Se você não concordar, se você gostou, quer deixar uma sugestão, deixa aqui nos comentários que vai ser super bem-vindo e a gente pode até mais pra frente fazer um novo Power Ranking. Na 16ª posição eu escolhi o Dwayne Haskins, quarterback do Washington Redskins. Ele que foi escolhido na primeira rodada do último draft, na 15ª posição. Foi um ganho muito grande para os Redskins, que não esperavam que ele fosse sobrar na 15ª posição. O prospecto de Ohio State, que teve um desempenho fantástico na universidade. Ele conseguiu 52 touchdowns só na última temporada. Então foi um cara que se destacou muito no college football e tem um potencial grande na NFL. Não sei se ele vai começar sendo titular, mas eu acho que ele termina a temporada como titular e até desde cedo. Lembrando que o Alex Smith ele teve uma lesão séria na última temporada, não se sabe nem se ele volta para disputar alguma partida da NFL. E o outro é o Case Keenum, que é um cara mais experiente, só que ele não teve uma boa temporada no Denver Broncos ano passado, foi trocado para os Redskins e pode fazer meio que a transição, mas acredito que o Dwayne Haskins vai ser o titular. Só que ele também está na 16ª posição por não ter muitas peças que ajudem ele no ataque. O corpo de recebedores é muito limitado, os running backs eles têm talento, só que sofrem muito com lesão e a linha ofensiva é mediana. Então é difícil para um quarterback novato já começar a se destacar, mas sem ajuda fica muito mais difícil e eu acho que o Dwayne Haskins nesse início vai ter muita dificuldade. Mas ele tem um potencial bem grande que pode se destacar no futuro da NFL. Na 15ª posição, o experiente Eli Manning, do New York Giants. Ele que está chegando no seu final de carreira, muitos criticam porque ele não está rendendo nada nas últimas 3 temporadas, pelo menos, mas ele é um quarterback com 2 Super Bowls, não dá para negar isso, ele tem talento, só que está acabando o vigor dele, parece, ele não tem muita mais disposição para disputar uma partida da NFL, por exemplo. Só que o problema é que os Giants fizeram meio que uma burrada nos drafts. Escolheram o Daniel Jones na 6ª escolha geral, o quarterback de Duke. Só que ele, na minha opinião, não é o cara que vai levar os Giants aos tempos de glórias novamente que o Eli Manning conseguiu. E até por isso eu acredito que o Eli Manning vai começar a temporada, ainda vai ter pelo menos mais esse ano para tentar mostrar que ainda está afim, que ainda pode produzir alguma coisa. Só que, aliado a isso, ainda tem o ataque dos Giants que está aos pedaços, a linha ofensiva é fraca, o corpo de recebedores tem só o Sterling Shepard, perdeu o Odell Beckham Jr. e os running backs também não tem um corpo de running backs muito forte, tem só o Saquon Barkley, que é um grande running back, só que ele não vai conseguir carregar o time sozinho sem um quarterback bom e sem uma linha ofensiva decente para ele conseguir correr. Então os Giants vão ter bastante problemas nessa temporada. Elenquei ele ainda na 15ª posição porque o Eli Manning tem uma experiência maior que o Dwayne Haskins, por exemplo, e ele pode fazer algumas coisas que o Haskins ainda não tem a capacidade de fazer. Mas é uma disputa pau a pau para ver quem ficava com essa 16ª posição e o Eli Manning levou a melhor por um pouquinho. Na 14ª posição eu coloco Jameis Winston, que é quarterback do Tampa Bay Buccaneers, ele que foi a primeira escolha geral do draft de 2015. E desde então ele está tentando se provar o talento que fez ele ser escolhido na primeira posição geral.
Ele tem algumas dificuldades no ataque, a linha ofensiva às vezes não ajuda, ele tem um alvo principal que é o Mike Evans, mas quando está marcado acaba esses alvos. Os running backs não são nada bons do Tampa Bay Buccaneers, então isso complica também para deixar ele menos pressionado, e o Winston também tem algumas partidas que ele não joga absolutamente nada, e isso complica para o lado dele. Ano passado ele foi reserva em grande parte da temporada para o Ryan Fitzpatrick. Isso é alguma coisa que pesa muito contra ele, mas ele voltou e terminou a temporada como titular. O Winston tem, nessa temporada de 2019, a missão de conseguir um novo contrato com os Bucs, e se ele não conseguir isso, ele vai em busca de um novo time, e não sei se ele consegue ser titular em algum outro time, porque o que ele mostrou até agora não é um desempenho de um quarterback titular elite como se esperava dele lá no draft de 2015. Então ele tem uma temporada muito decisiva, o time dele atacando é complicado, não conseguiu se reforçar muito bem na free agents e nem no draft, então o Winston vai ter alguns problemas, mas se ele mostrar o talento que ele tem, eu sei que ele tem talento, ele consegue renovar o contrato, ou pelo menos se os Bucs não quiserem ele consegue uma nova equipe, porque ainda temos algumas equipes que precisam de quarterbacks e o Winston pode ser um nome a ser pensado. Na 13ª posição, eu escolhi o Kyler Murray, que é o quarterback novato do Arizona Cardinals, primeira escolha geral do draft. Ele com certeza vai ser o titular já desde o início da temporada. Ele foi um nome para mudar a franquia Arizona Cardinals de patamar depois de ter a pior campanha na última temporada. Fizeram até a troca do Josh Rosen, que tinha custado muitas escolhas no draft anterior para conseguir ele. Ele não rendeu na sua primeira temporada e agora é a vez do Kyler Murray mostrar que pode mudar a franquia de Arizona. Ele teve uma campanha muito boa no college football como quarterback de Oklahoma, foi o Heisman Trophy, o prêmio dado ao jogador mais produtivo, mais valioso do college football. Ele tem talento, ele pode fazer a diferença. O ataque do Arizona Cardinals melhorou depois da free agency, depois do draft também, conseguiu boas aquisições, principalmente wide receivers, que era um problema que vinha tendo, porque não dá para contar só com o Larry Fitzgerald, que é um veterano, apesar de ainda muito talentoso, precisa de outros talentos para tirar a pressão em cima do vovô Fitzgerald e também ajudar o quarterback. Os running backs têm o David Johnson, que é um baita running back, e se ele não tiver lesões ele vai conseguir ajudar o Kyler Murray nessa. E a linha ofensiva dos Cardinals é uma linha ofensiva decente, conseguiu algumas aquisições, principalmente no draft, então dá para acreditar que esse time vai evoluir no ataque principalmente. E o Kyler Murray, ele tem um potencial grande, ele tem que se provar que para valer a primeira escolha geral, afinal o Arizona Cardinals passou por muitos talentos defensivos que poderiam ser primeira escolha geral, mas dá para acreditar ainda que o Kyler Murray possa produzir bastante e quem sabe no próximo ano, daqui a alguns anos, ser top 5 no meu power ranking aqui de quarterbacks. Posição de número 12, eu coloco o Dak Prescott, quarterback do Dallas Cowboys. Eu acho que essa daí pode ser uma escolha minha que muita gente não vai concordar. O Dak Prescott não é um quarterback que me agrada muito, ele teve uma boa primeira temporada, ainda mais sendo uma escolha de terceira rodada do draft, ele chamou atenção, só que muito desse sucesso dele se deve à forte linha ofensiva que tem o Dallas Cowboys e também ao Ezekiel Elliott, que é um running back fantástico e que ajuda ao quarterback a ter menos pressão na hora de passar. O Dak Prescott é um dos melhores quarterbacks passando por play action, então ele consegue enganar bem a defesa e achar bons passes. Só que quando o jogo terrestre não funciona, ele acaba tendo muitas dificuldades e isso se deve também à falta de bons recebedores. Tem o Amari Cooper lá, que é um nome com bastante potencial, conseguiram via troca com os Raiders, só que ainda é preciso mais, porque só depender do Ezekiel Elliott não vai adiantar para o Dak Prescott e ele precisa de ajuda também nisso. A linha ofensiva é boa, protege ele, só que ele ainda precisa mais de presença de pocket. Ele é um quarterback mais móvel, ele consegue se virar bem com as próprias pernas, só que acaba tendo muitas dificuldades quando a pressão é em cima dele para passar a bola. Então por isso ele está um pouco atrás no meu power ranking, só que dá para acreditar ainda que ele tem um pouco a evoluir, porque ele ainda é um quarterback jovem, e se o ataque melhorar, principalmente em peças de recepção, ele vai ter uma ajuda muito grande que pode fazer ele crescer ainda mais como quarterback. Na posição de número 11, temos o Mitchell Trubisky, quarterback do Chicago Bears, que é um nome que vai para o seu terceiro ano e ainda não provou
aquela troca meio que bizarra que os Bears fizeram com os 49ers para conseguir pegar ele, sendo que poderiam ter pego na posição que estavam. Mas ele é um cara que tem um time muito bom na sua volta, a linha ofensiva é boa, tem bons nomes de wide receiver e tem running backs também que podem ajudar bastante ele. O problema é mais o Mitchell Trubisky mesmo, que eu acho que ele está passando ainda por um processo de evolução que ainda é muito lento comparado a outros quarterbacks, só que eu ainda acho que ele pode evoluir ainda mais e vai conseguir fazer isso. Então ele tem bastante potencial, só que ainda não está conseguindo usar tudo que ele pode fazer. E eu acho que o Chicago Bears vai vir forte para essa temporada e o Mitchell Trubisky pode ir nesse embalo e conseguir coisas grandes graças ao time em volta dele e quem sabe com isso se tornar um grande quarterback, aprender mesmo de verdade com as coisas acontecendo. É um perigo fazer isso, mas acontece e os torcedores dos Bears torcem também que isso aconteça porque o Mitchell Trubisky pode ser o quarterback do futuro para o Chicago Bears. Eu acredito que ele vai conseguir fazer algumas coisas boas nessa temporada, mas ainda não é digno de um top 10 aqui no Power Ranking. E na 10ª posição temos o Kirk Cousins, quarterback do Minnesota Vikings. É um nome que eu já bati muito na tecla aqui nos vídeos do canal, porque ele recebeu uma bolada para ser o quarterback titular dos Vikings e na última temporada não rendeu. Então ele tem que se provar em 2019, voltar a ir para os playoffs com os Vikings, que tem um bom time na sua volta, só que o problema mesmo foi o Kirk Cousins contra adversários diretos. Ele não conseguiu render contra os principais rivais e ele acabou jogando bem só contra adversários fáceis, que provavelmente se tivesse um quarterback mediano ali, ia conseguir vencer também. Então para ele não se tornar um quarterback mediano e conseguir fazer os Vikings voltarem para os playoffs, quem sabe sonhar com o Super Bowl, o Kirk Cousins tem que render, e para render ele tem que ter boas opções, e isso ele tem. Ele tem 2 wide receivers muito bons com ele, o Stefon Diggs e o Adam Thielen. Tem uma linha ofensiva também regular, que acaba ajudando bastante ele. E tem o running back também, o Cook, que se estiver saudável vai ajudar muito ele. Então não tem do que reclamar o Kirk Cousins, ele só tem que jogar aí para valer o dinheiro que foi investido nele. Ele precisa jogar muito bem. E na 9ª posição ele, o cara mais bonito da NFL, Jimmy Garoppolo, quarterback do San Francisco 49ers. Se ele é considerado o cara mais bonito por muitos da NFL, ele também tem que jogar para ser considerado um dos melhores quarterbacks da NFL. Ele teve uma lesão séria na última temporada, tirou ele de praticamente todos os jogos, e antes disso ele tinha perdido apenas uma partida de 8 que foram disputadas pelos 49ers desde que ele foi trocado com os Patriots. Então ele é um cara que ainda não conseguiu se provar, não tem uma amostragem grande para falar o Jimmy Garoppolo é bom, o Jimmy Garoppolo é ruim. Ele é um cara que ele tem que jogar. Ele conseguindo jogar, ele pode provar isso para os outros. Eu acredito que ele tem muito talento e ele vai ser um nome que vai levar os 49ers longe, eu acredito muito nele. Só que ele ainda tem alguns problemas no seu ataque que podem dificultar essa caminhada. O corpo de recebedores dos 49ers não é o dos melhores da liga. Conseguiu o Deebo Samuel agora no draft e o Jalen Hurd, que é um cara que ainda gera algumas dúvidas. Tem o Dante Pettis e o Marquise Goodwin, que são peças que podem ajudar na recepção. E a principal peça é o George Kittle, que é o tight end que bateu o recorde de recepção, de jardas por recepção na última temporada. Então ele é o principal alvo do Garoppolo. O problema também está um pouco na linha ofensiva, a dupla de tackles é boa, só que o miolo da linha ofensiva ainda deixa a desejar, só que acho que isso não vai atrapalhar muito ele, e ele tem um corpo de running backs também decente, então pode ajudar bastante ele, principalmente em options e recepção de passe curto, que é uma jogada que o Kyle Shanahan, o coordenador ofensivo e head coach dos 49ers, adora fazer. Então tem que ter um pouco ainda de paciência com o Jimmy Garoppolo. Tomara que ele consiga jogar a temporada toda saudável e daí ele mostre se ele vale ou não vale a pena ter no time. Na 8ª posição, eu coloco o Matthew Stafford, quarterback do Detroit Lions. É um quarterback já experiente, há muito tempo na liga, já conseguiu fazer muitas coisas boas, então ele é um cara já provado, diferente do Garoppolo que a gente falou anteriormente, só que o time dele não vem ajudando o desempenho que se espera do Matthew Stafford. Ele tem um talento inegável, ele joga bem e eu admiro muito o trabalho do Stafford. Só que ele não tem um corpo de running backs bons para ajudar ele, há muito tempo isso não acontece.
O corpo de recebedores dos Lions também é muito fraco, na minha opinião, então isso prejudica bastante. E a linha ofensiva é mediana, então isso é um dos menores problemas do Stafford. Ele precisa de mais ajuda na recepção de passes, principalmente, e também para desafogar um pouco, porque tem partidas que o Stafford passa muito a bola, passa 40, 50 vezes a bola, e o time corre apenas 10, então isso gera um desequilíbrio muito grande, isso fica mais fácil da defesa marcar, e o Stafford acabou tendo muitas interceptações, principalmente no ano passado, por conta disso. Então é algo para cuidar, porque o Detroit Lions é uma equipe que tem um quarterback bom, só que o redor dele não ajuda muito. Então o Stafford está nessa 8ª posição, principalmente pelo seu talento, pelo que ele já mostrou, porque a equipe ainda deixa a desejar bastante. E na 7ª posição, Carson Wentz, quarterback do Philadelphia Eagles, ele que teve as últimas 2 temporadas bem complicadas, teve lesões que tiraram ele da maioria dos jogos, daí o Nick Foles acabou sendo o quarterback titular nessa maioria das partidas, só que agora o Foles foi para o Jacksonville Jaguars e o Carson Wentz agora é o titular indiscutível. Só que para ele conseguir jogar ele tem que estar saudável e essa é a maior preocupação, porque talento a gente sabe que o Wentz tem, ele na sua primeira temporada já era dado como um dos possíveis candidatos a MVP até ter a lesão, então é um cara que eu admiro bastante o que ele faz. Ele tem talento, ele tem potencial, só que a saúde é o que atrapalha ele. Ele tem um time muito bom na sua volta, linha ofensiva, recebedores, running backs, então não tem do que reclamar disso. O problema é a saúde dele, então ele acabou tendo um espaço amostral muito pequeno nas últimas 2 temporadas por conta das lesões, só que agora é hora dele voltar saudável, voltar, conseguir jogar e daí sim levar os Eagles para os playoffs, porque se ele chegar bem nos playoffs, é difícil segurar o Carson Wentz e é difícil segurar o Philadelphia Eagles. Chegando na 6ª posição, agora as coisas começam a se afunilar, porque chegamos aos grandes quarterbacks que temos na NFC, e eu coloco na 6ª posição o Cam Newton, que foi MVP em 2015, só que desde então ele vem tendo muitas dificuldades porque a sua equipe não consegue ajudar ele. Então é problema de recebedor, que não tem grandes nomes, é problema de running backs, tem o Christian McCaffrey, só que ele também não vai resolver sozinho as coisas, porque ele é talentoso, só que também não é o cara o diferencial. O diferencial da equipe do Carolina Panthers é o Cam Newton, é um cara que consegue resolver com as próprias pernas, só que ele também precisa de ajuda passando a bola. Nenhum quarterback vai conseguir levar sua equipe longe só correndo com a bola, então isso daí descarta. Ele precisa de ajuda no corpo de recebedores, principalmente, ele precisa de wide receivers. E isso o Carolina Panthers não conseguiu muito bem nessa última off-season, e vai ser bem complicado a temporada dos Panthers, eu acredito. Porque eu acho que o Cam Newton não consegue levar esse time sozinho, ainda mais com uma defesa que não é tão forte como era em 2015. Em 2015 tinha algumas peças de recebedores confiáveis e tinha uma defesa também muito forte para ajudar esse ataque. Agora o Cam Newton está em apuros, para dizer assim, e pode ser uma temporada decisiva para ver se os Panthers vão querer renovar com ele para o futuro ou não. Chegamos ao top 5 da NFC e o 5º colocado é o Jared Goff, do Los Angeles Rams. Ele que é um quarterback que veio da mesma classe do Carson Wentz e sempre foi meio que escanteado comparado ao Ruivo de Filadélfia. Só que quem está conseguindo jogar mais, conseguiu chegar no Super Bowl, foi o Jared Goff, chegou ano passado, acabou perdendo para os Patriots, e ele mostrou uma evolução muito grande da sua primeira temporada para a segunda e para a terceira. Ele conseguiu evoluir com o Sean McVay, que é uma mente ofensiva brilhante, e ele conseguiu fazer algumas coisas que poucos esperavam. Não dava muito pro Jared Goff, e ele conseguiu mostrar que é um quarterback confiável, que tem um potencial ainda para evoluir e consegue levar sua equipe até um caminho bem longo como é o Super Bowl. Então, para essa temporada de 2019, eu coloquei ele no top 5, pelo que ele mostrou, ele mereceu, e também pela equipe que ele tem em volta, que o Los Angeles Rams é um cano de time, tem uma linha ofensiva muito sólida, tem wide receivers também muito bons que ajudam ele, e também tem running backs como o Todd Gurley, se tiver saudável, vai ajudar ainda mais ele a seguir esse caminho vitorioso que ele vem tendo, que pode ser coroado com o Super Bowl em 2020, lá em fevereiro. Então o Jared Goff é merecido o top 5 e ele pode evoluir ainda mais, quem sabe, para se tornar um dos grandes quarterbacks da atualidade.
Na quarta posição do Power Ranking aqui do Falando de FA, eu coloco o Matt Ryan, que foi MVP em 2016, quarterback do Atlanta Falcons. Ele que é um cara que, desde que foi MVP, ele ainda mostrou ter muito talento. Só que a equipe do Falcons perdeu muito com a saída do Kyle Shanahan, que era o coordenador ofensivo em 2016, e desde então o ataque parece meio perdido. Só que muito disso aconteceu pela queda da linha ofensiva, que foi tendo muitos sacks ao longo dos anos, desde 2016. Isso prejudica também o Matt Ryan, que não acaba tendo a tranquilidade para lançar a bola, e ele mesmo assim consegue achar alguns passes importantes e decisivos, só que sem uma linha ofensiva não tem como. Então o Atlanta Falcons trabalhou muito em cima disso na off-season, pegou acho que 6 nomes, se não me engano, somando free agency e draft. As 2 escolhas de primeira rodada foram jogadores de linha ofensiva, então o foco é proteger o Matt Ryan para ele conseguir ligar os passes para o Julio Jones principalmente, e tem o Devonta Freeman também no backfield, que ajuda bastante qualquer quarterback, e o Matt Ryan tem tudo para melhorar se essa linha ofensiva principalmente fechar, e daí ele pode voltar até, quem sabe, a ser um dos candidatos MVP e levar o Atlanta Falcons para os playoffs novamente. Na terceira posição, Aaron Rodgers, quarterback do Green Bay Packers. O Rodgers é, para mim, um dos quarterbacks mais fantásticos que eu já vi jogar. Ele tem uma qualidade absurda e poderia, com certeza, estar na primeira posição, mas tem que levar em conta também as últimas temporadas dele, que ele teve lesões sérias, que tiraram um pouco da sua mobilidade, também tiraram um pouco de alguns jogos, e isso atrapalha qualquer quarterback. E também tem o lado que o seu ataque também não é tão bom quanto era no passado. Por exemplo, o Jordy Nelson se aposentou, ele que era um dos alvos favoritos do Aaron Rodgers, não jogou em 2018 pelos Packers, jogou pelos Raiders, mas mesmo assim a saída dele pesa bastante. Tem também o Randall Cobb, que não é mais jogador dos Packers, foi para os Cowboys, e quem ficou foi o Davante Adams, que é um wide receiver fantástico, que é a peça de confiança do Rodgers, mas também precisa de um tight end decente, precisa de uma linha ofensiva um pouco mais sólida, tem bons nomes, só que tem um lado que é mais forte do que o outro da linha ofensiva dos Packers, então os adversários acabam lendo bem isso e acabam se aproveitando. Então, além de running backs, né, que não tem um nome também muito forte para ajudar o Rodgers em momentos em que precisa correr mais com a bola. Então são vários fatores que levam o Aaron Rodgers, que é com certeza um dos melhores quarterbacks em talento da NFL, mas ele fica na terceira posição aqui no meu Power Ranking, por isso vai gerar algumas discordâncias, eu acredito, só que na minha opinião é isso por conta desses fatores todos alinhados. E na segunda posição, Russell Wilson, quarterback do Seattle Seahawks. Não, o Russell Wilson ele não é running back, ele é um grande quarterback, um dos quarterbacks de elite, na minha opinião. Ele é um cara que está jogando cada vez mais com o tempo passando, só que o time do Seattle Seahawks precisa de alguns ajustes para ele conseguir voltar a ter mais destaque, principalmente nos playoffs. Quem tem o Russell Wilson como quarterback pode se despreocupar um pouco com a linha ofensiva, só que o Seattle Seahawks se despreocupou demais, e isso acabou prejudicando um pouco o ataque deles. Então tem que melhorar essa linha ofensiva. Os recebedores do Doug Baldwin infelizmente se aposentou, mas veio o DK Metcalf e alguns outros nomes para ajudar o Russell Wilson. Então, se melhorar principalmente a linha ofensiva e ter um running back que ajude o Russell Wilson a deixar um pouco a pressão de lado, ele vai conseguir fazer boas coisas, porque ele é um quarterback fantástico e, na minha opinião, merece sim esse segundo lugar aqui no Power Ranking. E no primeiro lugar, o veterano, o grande jogador, Drew Brees. Ele que é um dos quarterbacks mais fantásticos que eu já vi jogar. Ele tem um talento inigualável. Ele é um cara, com certeza, está entre os 10 melhores da história do futebol americano na posição de quarterback. E ele sempre está ajudando muito o New Orleans Saints a chegar longe. Na temporada passada ficaram de fora do Super Bowl por conta daquela interferência de passe que não foi marcada pela arbitragem contra o Los Angeles Rams. Os Saints podiam ser uma equipe capaz de bater os Patriots, muito por conta do Drew Brees, que é um quarterback muito bom, e também pelo ataque em volta dele. A linha ofensiva é muito boa, tem o Alvin Kamara como running back, o Mark Ingram saiu, mas chegou o Latavius Murray, que pode fazer essa dobradinha também com uma qualidade parecida com o que fazia o Ingram. E tem também wide receivers confiáveis,
principalmente Michael Thomas, que é o principal alvo do Drew Brees. Na temporada passada estavam fazendo uma dobradinha fantástica, então não tem muito o que falar do Drew Brees. Ele tem experiência, ele tem ainda gasolina no tanque para queimar, e ele também tem um time muito bom na sua volta, que com certeza vai ajudar ele a chegar nos playoffs, e os Saints chegam com certeza como favoritos para conquistar a NFC e chegar ao Super Bowl. Então esse foi o Power Ranking dos quarterbacks da NFC, da Conferência Nacional da NFL. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, deixem seus comentários com críticas, sugestões. Deixem seu Power Ranking aqui embaixo também, que vai ajudar bastante. Não esqueça de se inscrever, compartilhar esse vídeo, deixar seu like e seguir a gente no Instagram, @FalandoDeFA. Então até uma próxima. Volto na semana que vem com o Power Ranking dos 16 quarterbacks da AFC, da Conferência Americana. E até uma próxima. Valeu e tchau!